Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo sincerão aqui no Aleatória. E hoje a convidada do bate-papo de agosto é uma pessoa muito querida, uma amiga que tem uma história de vida sensacional, de muita dificuldade, de muita superação. Através dos estudos ela conquistou muita coisa e ela vai contar essa história linda pra gente. Eu espero que inspire você porque eu me inspirei. Ela é a Ritinha, como a gente chama carinhosamente, mas ela é mais conhecida como Mãe da Luna. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações. E já deixa o seu like aí, porque essa história merece, hein? E bora pro vídeo. Ritinha, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado. Sua história é linda, então eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então, obrigada mesmo por ter aceitado. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Eu que agradeço, né? Que esse canal realmente bombe aí. E fiquei muito feliz com a criação desse canal, que acho que é algo muito importante para você e assim, algo muito importante para as pessoas, né? Descobrir que pessoas normais fazem coisas importantes, né? Ai, que legal, então, meu nome é Rita de Cássia, né? Mais conhecida como Ritinha. Acho que só minha mãe me chama de Rita. Nem meu marido me chama de Rita. E eu tenho 37 anos, sou casada e tenho o título mais importante, eu falo da minha vida, que é ser mãe da Luna. A Luna é incrível, sou apaixonada nela. Bom, então vamos lá, Ritinha. A gente se conhece já há alguns anos, mas eu só soube da sua história quando você publicou ela lá no site da Unisantos. Tem uma campanha que eles fizeram, né, para os funcionários, você trabalha lá na Unisantos, Foi. né? E nessa campanha eles pediam para você contar qual era a sua história de amor com a instituição, e foi aí que eu conheci a sua história, que é realmente muito, muito sensacional. Então, assim, antes da gente chegar no finalmente, que já é lá na Unisantos, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância, antes de você imaginar como é que ia ser a sua vida lá de adulta. Ó, para falar a verdade, eu não me lembro muito da minha infância. Eu me lembro assim que eu brincava com os meus primos. Eu tenho uma amiga muito importante na minha vida, que a família dela ajudou na minha criação. Mas a minha vida inteira e dos meus irmãos foi indo para o trabalho com a minha mãe, né? Então, assim, eu falo que eu já era uma criança velha, uma criança adulta, né? Porque não tinha muito tempo para brincar, assim. Brincava com os primos, mas durante a semana, assim, era indo com a minha mãe para o trabalho mesmo, né? Ela não tinha com quem deixar, os meus irmãos, a gente sempre ia com ela para o trabalho. Então era assim, a infância era brincando nos corredores dos prédios onde ela trabalhava. E aí quando eu virei adolescente, eu falo pro Carlos que eu não lembro de ser que nesses adolescentes de hoje que a gente vê por aí tudo revoltadinho, né? Não tinha tempo para isso, Lia. A gente tinha que correr atrás das coisas, acompanhar os pais. Não tinha tempo de se revoltar. Tinha que lutar, tinha que crescer. Não tinha tempo de... Ai, porque eu tô revoltada porque eu não posso comprar aquele tênis que eu não tenho dinheiro. Ai, tô revoltada porque eu não tenho dinheiro para comer no McDonald's. Não sabia que era McDonald's, Lia. Fui saber depois de velha já. E eu falo, não tenho vergonha da minha mãe nem do meu pai de ir trabalhar com eles, porque você vê muitos jovens que têm vergonha, né, do pai e da mãe que tem, porque tem um trabalho humilde e porque queria um iPhone, um Apple Watch e não tem condições. Essa foi a minha adolescência, a minha infância, vendo minha mãe trabalhar, vendo meu pai trabalhar, vendo os meus irmãos trabalhar para ajudar minha mãe. Então foi assim. Eu lembro que era muito legal, porque quando eu ganhei minha primeira Barbie, que minha mãe comprou, que eu perdi o sapato da Barbie, porque essa boneca era infernal, né? Você viu que aquele sapatinho que não grudava naquele pé. Então, quando eu perdi o sapatinho da minha primeira Barbie, porque minha mãe juntou o salário durante meses para comprar uma Barbie para mim, que eu perdi, eu fiquei super assim, desesperada, porque foi algo muito esperado, né?
Não tive melocotão, jogo da memória, nada dessas coisas. Por isso que eu falo para minha filha hoje, que ela é pequenininha, eu falo, você tem que dar valor às coisas que você tem. Porque a mamãe nunca teve um quarto, a mamãe nunca teve... Demorou para ter uma Barbie. Mas foi uma infância boa, porque tudo que eu sou hoje foi graças àquela infância que eu tive lá. A gente constrói a nossa personalidade, né? De acordo com as coisas que a gente vive. E algumas coisas ruins, às vezes não tão boas, vou nem dizer que são ruins, acabam se transformando a gente em uma pessoa melhor, né? Pena que a gente demora para entender isso. É verdade, a gente demora muito. Demora muito tempo para entender isso. E às vezes a gente se revolta até entender. E quando a gente entende, a gente vê o quanto foi importante. A minha psicóloga falava, nada acontece na hora que você quer. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. A sua mãe, ela foi fundamental para que você estudasse, ela incentivou. E fala um pouquinho, então, dos sacrifícios que ela fez, porque lá naquela história você conta que ela tinha vários empregos e tudo mais, então incentivou e falou, você vai estudar, porque você vai ter uma vida diferente, foi assim, né? A minha mãe, assim, eu tenho orgulho de falar que eu sou filha de uma faxineira e de um carpinteiro, né? A minha mãe, ela não tem banco de escola, mas ela tem uma inteligência que eu falo assim, é surreal. Ela é bem aquela história, né? Quando a gente vai com a farinha, ela já vem com o bolo pronto, né? Ela morava na roça, perdeu a mãe dela quando ela tinha 7 anos de idade, cuidada por parente e tudo. E ela não estudou, mas ela sempre teve uma perspectiva de que o estudo muda a vida das pessoas. Ela quis que todos os filhos delas estudassem, meus irmãos, eu tenho uma irmã e tenho um irmão, mas ela fala que ninguém nunca gostou muito de estudar. Eu vim 9 anos depois que a minha irmã e 11 anos depois que o meu irmão, né? Tudo que eles não fizeram, então, estava na minha mão, era a salvação da lavoura, né? Então vamos lá, né? Vamos apostar as últimas fichas nessa daí que veio depois, né? Entanto que minha mãe fala, ela não esperava mais. Não queria mais ter filho. Minha mãe tem problema de pressão e desmaiava na rua. Então ela falava, não, jamais. E aí vim eu, né? Eu vou te falar, Lia, eu nunca pensei em prestar vestibular. Eu achava que era algo muito distante, assim, da minha realidade. A gente sempre morou no morro, nunca passou fome nem nada, mas passava por dificuldade, né? E eu sabia que uma faculdade era cara. E eu sempre estudei em escola pública, do município, e depois eu estudei no estado, né? E o estado, assim, era naquela época de que era mais greve do que aula, na realidade, né? Então, assim, o estudo é muito complicado. Tentei prestar FUVEST, tentei prestar faculdade pública, mas, assim, dava calafrios quando ia fazer a prova, porque tem coisas que você nunca viu na vida. É muito distante da sua realidade. Então ela falou, não, você presta sem ser pública mesmo, vamos pagar. Eu falei, mãe, você tá louca? Pagar como? A faculdade é um absurdo. Ela falou, não, e você vai prestar na Unisantos. Eu falei, não. A Unisantos sempre teve um valor mais caro das mensalidades e tudo, né? Eu falei, não, então eu vou prestar em 3, né? Porque eu prestei em 3 e uma delas era a Unisantos. E aí ela trabalhava em 3 empregos, né? Ela trabalhava de manhã, tarde e limpava a delegacia à noite, porque ela é faxineira, né? Eu falei assim, gente, é surreal isso. Como eu vou exigir que uma pessoa que já trabalha tanto tire mais da metade do salário dela para pagar para eu estudar, né? Não, mas ela falou, não, você vai e o que minha mãe fala é lei, né? O que mãe fala é lei, a gente cumpre, né? Eu passei nas 3, né? E para saber que curso que eu ia fazer, eu nunca pensei em fazer curso nenhum. Imagina, fazer curso do quê? Meu Deus, como foi que você escolheu? Aí eu falei assim, como eu tinha feito colegial técnico, eu falei assim, eu vou fazer... E eu tinha feito com técnico em contabilidade, que até nisso ela falou, não faz um colegial simples, faz com técnico, porque pelo menos se você tem algo mais, né? Eu falei, então tá bom, né? E aí eu sempre gostei de matemática e tudo, e eu fiz técnico de contabilidade. E aí eu falei assim, então eu vou prestar para fazer administração, ciências contábeis, né? Aí ela vira para mim e fala assim, não, mas isso não dá dinheiro, não. Eu falei, mãe, mas eu falei o quê? Conversei com as amigas minhas, isso aí não dá dinheiro. Não, você tem que mexer com computador. Eu falei, mãe, mas eu não tenho nem computador.
Lia, eu ia entrar na faculdade sem nunca ter mexido no computador. Mano. Mexer com o computador se eu nem computador tinha. Ela falou, não, presta para esse negócio aí de computador. Ela nem sabia o que era, mas presta para esse negócio aí de computador. Tá bom, mãe, eu vou prestar. Eu prestei para matemática, ciências contábeis e ciências da computação. E passei na bendita das ciências da computação. O meu primeiro ano de faculdade, eu falava assim, gente, o que a mamãe foi inventar esse negócio? Lia, eu não sabia nem ligar o computador, Lia. Como eu ia fazer as ciências da computação? Não tinha computador em casa. Eu falei, mãe, como eu vou fazer as coisas? E aí você entra na faculdade e tem aquele povo que fala assim, desde os 3 anos de idade que eu já fazia meu primeiro joguinho. Ai, meu Deus. Desde não sei que idade que eu já mexia com DOS, que eu já mexia com C++, eu falava assim, gente do céu. Eu me lembro, teve um caso que é muito engraçado, né, que um amigo meu, logo depois que eu consegui um computador, ele me emprestou um disquete e tinha uma apostila. Ele falou, não, para você estudar não sei o quê. Lia, eu não sabia nem fazer copiar e colar. Aí eu copiei, rastei do disquete e coloquei no computador, né? E aí devolvi o disquete pra ele. Ele falou assim, Rita, mas tá vazio o meu disquete, cadê minha apostila? Lia, eu fiquei desesperada. Falei, gente, eu perdi a apostila do menino. Pra você ter noção de onde eu fui me enfiar, né? Tem que dar certo isso aqui. Já que eu entrei aqui, tem que dar certo, não é possível, não é por acaso. E eu não acredito que as coisas são por acaso. Eu acredito que as coisas são merecimento e porque tá na vida da gente, né? Mas o primeiro ano da faculdade era anual, graças a Deus que era anual, não era semestral que nem agora. E eu fiquei de exame em tudo. Ai, meu Deus. Em tudo. Fiquei de exame em tudo. Porque, meu, era uma realidade. Primeiro que, tipo assim, não é safo pra saber como estudar. E, tipo, eu morava no morro. No morro, assim, não é querendo falar, mas já falando, o pessoal, assim, liga som alto, é o forrozão, lá no... é o funk, lá no tal. Como é que você estuda? Então, sabe o que eu fazia? Pegava meus livrinhos, colocava debaixo do braço e ia estudar no orquidário. Ia pro meio lá dos matos, lá do orquidário, sentava lá no banquinho e estudava lá, para conseguir estudar. Pensei em desistir várias vezes, falei com um monte de professor, falei, não, vou desistir disso, não dá não. Não, vai tentando. E deu certo. Gente, a sua mãe é uma grande incentivadora mesmo, Ela né? é, ela é. E ela, assim, ela acredita. Ela fala, não, vai dar. Ela acreditava ali. E sempre acreditou mais que eu. Porque eu falei, gente, não vai dar certo esse negócio. Eu sei do seu amor pela Unisantos, né? Que eu conheci essa história através daquela postagem que você fez lá naquela campanha deles. Conta pra gente, então, como é que foi a sua evolução aí dentro? Você já falou do primeiro ano, que foi meio traumático, É. mas depois você começou a trabalhar aí e tudo mais. Como que foi essa evolução aí dentro? E aí, no segundo ano de faculdade, eu recebi uma proposta de um professor meu. Então, ele me viu lá, estudando e tudo, e ele, na realidade, ele ligou na minha casa. Eu estava em casa e ele ligou e ele falou assim, Ritinha, aí eu tenho uma proposta para você fazer estágio. Eu falei, estágio? É, aqui com a gente, no setor de informática com a gente. Aí eu falei, ah, legal, vai ganhar bolsa? Ele falou, não, é de graça. É para você adquirir conhecimento. Porque eu já estava de olho na bolsa, né? Ele falou, não, a gente não pode dar, porque tinha uma regra na universidade na época, o estágio era a partir, acho que do terceiro ano só, e eu estava no segundo ainda, não podia fazer estágio ainda. Ele falou, então, é uma proposta para você estar se envolvendo mais, assim, aprendendo mais. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Aí ele falou, mas a gente não garante que vai te efetivar como estagiária depois. Eu falei, não, mas eu vou pelo conhecimento. Porque eu ia adquirir conhecimento aonde? Que nem eu te falei. Uhum. Eu não tinha o conhecimento de antes, então eu tinha que ser dali para frente. E eu vou te falar que foi uma das melhores decisões que eu fiz naquele momento. Porque, assim, tudo que eu não tinha experiência antes, eu comecei a adquirir ali. Tanto experiência profissional como pessoal. Lidar com pessoas muito legais que eu conheci lá, pessoas que me admiravam, pessoas que me ensinavam. Tive pessoas que também não foram muito legais, mas faz parte na história aí
Mas foi muito legal. Eu falo que ele foi meu primeiro anjo aí que apareceu na minha vida. No entanto, que ele foi meu padrinho de casamento. E eu fiquei lá durante 1 ano, trabalhando assim como estagiárias não oficial, né? E depois de 1 ano, quando fui para o 3º ano de faculdade, eles me efetivaram. E aí eu comecei a ter bolsa. Mas antes disso, apareceram outras pessoas aí no meio do caminho que foram me ajudando, né? Então, assim, a luta da minha mãe e a minha não foi sozinha. Então, eu consegui uma bolsa que tem na Unisantos, que tem até hoje, hoje tem um nome diferente, mas na época se chamava Bolsa Reembolsável, que é uma bolsa que você adquire e você paga quando você termina o curso. Porque uma outra coisa que minha mãe falava é assim: enquanto você não trabalhar na área, você só vai estudar. Olha isso, Lia. Gente, a sua mãe é realmente fora da curva, gente. Enquanto você não Incrível. trabalhar na área, você só vai estudar. Porque você não vai jogar o seu estudo no lixo. Ela falou assim: enquanto der, você vai só estudar. Então eu só estudava, Lia. Eu falava assim: não, mãe, eu vou procurar alguma coisa. É na área? Você vai trabalhar na área? Então eu fazia assim o máximo que dava. Na época eu estudava de manhã, né? E da outra, ela falou que eu tinha que estudar de manhã porque o estudo rendia mais quem estudava de manhã. Porque eu só ia pra noite quando eu arrumasse o emprego. Entendi. Caraca, gente, sou fã da sua mãe. Estudar de manhã, porque o estudo rende melhor de manhã. E só vai trabalhar se for na área. Então, aí quando eu arrumei estágio, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, ia pro estágio à tarde e estudava à noite também. As aulas que eu tinha dificuldade de manhã, eu ia fazer à noite. Eu ia à noite, pegava aula com outro professor diferente à noite para ver se dava uma agilizada aí, né? Então eu ficava praticamente o dia inteiro na faculdade. Então eu ia de manhã, arrumava minhas coisinhas e ia de manhã. E como era tudo no mesmo campus, eu ia pro estágio. Aí depois que eu saí do estágio, eu ficava lá, comia alguma coisa e voltava para lá para de novo para estudar à noite nas matérias que eu tinha dificuldade. E aí quando foi no último ano, eu falei, não vai dar mais, porque vai aumentando, né? Mesmo com bolsa de estágio e tudo, mas o valor vai aumentando. Aí quando foi a outra vez que eu falei, não, eu vou desistir, o meu chefe falou assim, não, a gente vai te efetivar. E ele estava saindo, né? Ele era gestor do setor, e ele falou, a última coisa que eu vou fazer antes de eu sair daqui é te efetivar. Você não vai desistir no último ano, não? Que isso? E aí eu fui efetivada, cursei o meu último ano todinho da faculdade com bolsa 100%, sem pagar nada. Então, assim, eu falo, foi lá que eu vivi, assim. Eu entrei uma pessoa e tô lá até hoje, sou outra pessoa. E aí eu entrei lá em 2001, era para eu ter terminado em 2004, só que devido a toda uma logística, eu preferi deixar meu TCC para o último ano, porque eu falei, já que eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade de Direito. E eu tava capengando no último ano, porque TCC é fogo, né? Então eu falei, não, eu vou parar, vou deixar meu TCC para o último ano, porque eu quero fechar com chave de ouro. Então eu não me formei em 2004, eu me formei em 2005. Então eu fiz o meu último ano e meu TCC como bolsista da universidade, né? E consegui terminar meu curso. Só que o foco de tudo isso era sair do morro. Morar no morro, para mim, não era ruim, mas porque lá tem pessoas que eu adoro. Só que era muito ruim ver minha mãe subindo escadas, carregando peso, e eu morava em área de risco. E quando foi com 15 anos, a gente teve que sair do local onde a gente morava, porque o barranco caiu de um jeito que ficava o quarto que a gente dormia com risco de desabar. Então a Defesa Civil falou, não, vocês vão ter que sair daqui. E a gente foi praticamente retirado do lugar onde a gente morava, perto de toda a nossa família, e jogado em outro lugar. Então, assim, o meu foco, durante todo o tempo que eu comecei a estudar, era tirar minha mãe do morro. Eu me formei 1 ano depois, eu tirei minha mãe do morro. Todo o salário que eu ganhava, durante todo esse período que eu trabalhei, eu não gastei um tostão, Lia. Porque o foco era tirar minha mãe de lá. Hoje, minha mãe tem uma casa, eu tenho uma casa,
E tudo que eu tenho é graças ao meu trabalho e ao meu estudo. Eu falo para o Carlos, meu marido, que eu sou a prova viva de que o estudo muda a vida de uma pessoa. Então, eu falo, tudo que a gente tem, que eu tenho, é graças ao estudo. Então, assim, se a minha mãe não tivesse falado, vai lá e faça, provavelmente eu não tinha feito, Lia. Não tinha. Porque eu nunca pensei em estudar, assim, em fazer faculdade, porque eu achava que era algo distante na minha vida. Eu nunca pensei em morar no lugar onde eu moro hoje, porque eu achava que era muito distante da minha vida. Eu nunca pensei que eu ia ter carro, porque eu achei que era muito distante da minha vida. E hoje são coisas que eu tenho, tudo graças ao meu estudo, ao meu trabalho e à perseverança da minha mãe. E assim, quando a gente é mais novo, que não entende muitas coisas, a gente fala assim, nossa, como meu pai e minha mãe é chato, né? Ficar falando, tem que estudar. Eu falo assim, mas pra que eu vou estudar tanto? E hoje eu sei por que a gente tem que estudar tanto. E hoje eu sei por que quando a gente escuta, né, os noticiários falando que a educação no Brasil é uma porcaria, dói tanto. Porque se todo mundo tivesse pelo menos um pouco da oportunidade que eu tive, a vida de muita gente seria muito melhor. Então, assim, tem muita gente que eu conheço que mora no mesmo lugar que eu morei e não teve as mesmas oportunidades, e às vezes até teve, mas também não correu atrás. Então, o que eu falo, para a pessoa que tem oportunidade, corre atrás, porque vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E você realmente venceu, cara, uma vencedora. Isso é incrível. Incrível. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E assim, eu me orgulho muito da minha história. Tem gente que fala assim, e até hoje, Lia, até hoje minha mãe, quando vai limpar prédio, eu vou com ela. Não é porque eu estudei, não é porque eu tenho curso universitário, não é porque eu tenho uma condição de vida hoje melhor. A minha raiz é essa. E eu falo para a aluna, você tem que andar de ônibus. Você tem que saber que as pessoas passam por dificuldade. Você tem que saber que a gente hoje tem ar-condicionado, mas porque a gente batalha para ter ar-condicionado. A gente batalha para ter carro, batalha para ter as coisas. As coisas não são fáceis. Você tem que cuidar das suas coisas, dos seus brinquedos, das coisas. Porque é muito importante. Tem muita gente por aí que não tem. Hoje a nossa função é criar um ser humano do bem. Não é fácil. Para a gente não foi. E hoje é bem melhor, mas para muita gente aí não é fácil. E ela tem que entender que não é. Porque os nossos filhos são privilegiados. Eu falo para ela, vovó não tinha essas coisas. Minha mãe fala, ela dividiu um ovo para 4 pessoas. Você tem que agradecer o que você tem para comer, agradecer o que você tem para vestir. E tem que se espelhar na vovó, que lutou pra caramba, para dar mamãe, papai, os amigos da mamãe, os amigos do papai que trabalham. Então, assim, eu acho que a função do ser humano é criar gente do bem, porque o mundo está bem complicado. Bom, são muitas histórias, né, que existem por aí, muitas dificuldades diferentes que as pessoas passam, mas a sua história mexeu de verdade comigo, Ritinha. A gente já está caminhando para o fim, mas se você quiser deixar algum recado para as pessoas, deixar uma mensagem aí, fica à vontade, pode falar o que você quiser para o pessoal. Olha, Eli, eu queria deixar uma mensagem que a gente tem que ter muito orgulho de quem a gente é. A minha mãe fala que semelhantes se unem a semelhantes, né? Eu tenho muita sorte dos amigos que eu tenho muita sorte das pessoas que passaram pela minha vida. Ou melhor, sorte não, é merecimento. Porque a gente é muito batalhador. Eu agradeço todos os dias a Deus pela vida que eu tenho. Agradeço pelas pessoas que eu trabalho, porque eu falo que eu já passei por equipes assim complicadas. Como em qualquer lugar, né? Tem as pessoas que a gente com certeza leva para o resto da vida, por mais que a gente deixe aquele lugar, vá para outro, mas a gente sempre leva as pessoas, mas tem algumas que são esquecíveis, né? Sempre tem. E outra, e assim, nesse mundo que a gente vive, ser mulher, negra, e trabalhando com TI, que é uma área que a maioria é homem, eu me sinto privilegiada de trabalhar numa instituição eu trabalho numa equipe que tem várias pessoas, mas a minha equipe mesmo tem 3 homens, eu sou a única mulher. Então, assim,
E eu sou tratada como ser humano. Eu acho que eu sou um ser humano do bem porque eu atraio pessoas do bem. E as pessoas têm que acreditar que o estudo muda a vida das pessoas. E as pessoas têm que... Hoje eu aprendi a me observar mais. Lia, se você me chamasse para fazer essa entrevista há alguns anos atrás, eu jamais faria. Jamais, porque eu não me entendia. Porque assim, a vida dá umas cacetadas na gente que a gente acaba ficando com... A gente acaba ficando meio perdida, né? E se desconhece. Então, assim, teve uma fase da minha vida que eu fui procurar ajuda também. Porque a minha história de vida é bonita, mas também deixa umas sequelas que... Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que procurar ajuda de profissionais, a gente tem que procurar ajuda de psicólogos, a gente tem que conversar, a gente tem que desabafar, para a gente conseguir se entender, se reconhecer e se orgulhar de quem a gente é, todos os dias. E também saber que a gente não é Mulher Maravilha, que a gente não vai conseguir ser a mulher perfeita, a funcionária perfeita, a mãe perfeita, mas a gente tem que ter consciência na nossa cabeça que a gente sempre está fazendo o nosso melhor. E se para o outro não é o melhor, dane-se ele, que é o nosso melhor. A gente está dando o nosso melhor. Então, assim, essa é a minha mensagem. A gente tem que se conhecer, e se a gente não se conhece, e se a gente acha que não está legal, procurar ajuda, e que a gente é muito importante, e se não for para o outro, a gente tem que ser importante para a gente. Ficou de lição para mim aqui. A vida acontece para quem vai atrás, né? Para quem levanta a bunda da cadeira e vai atrás daquilo que quer. Então, eu espero que inspire bastante gente por aí a levantar e ir atrás do que quer, porque, gente, é possível. É possível. Se você não consegue sozinho, vai ter quem te ajude. Vai. E força, né, Ritinha? Porque dá. Vamos que dá, gente. Sempre dá. Só a mensagem de hoje, né? Obrigada, Ritinha. A gente já vai dar tchau. Adorei ver você. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Aí acaba essa pandemia pra gente se ver. Todo mundo pois se ver. De verdade, né? Não vejo a hora de ver vocês, de dar uns amassos na Luna. Ai, como ela é fofa, gente. Vai estar enorme. Quando isso tudo acabar e a gente for se ver, ela vai estar uma mulher já. Tá do tamanho da avó, eu falo já. Então tá bom, Ritinha. Fica com Deus. Obrigada de novo. E até mais. Obrigada a você, Lia. Beijo, tchau. Beijo.